Paz do Senhor, gente. Cá estou eu novamente. Jéssica, ataca de novo. A mensagem que eu vou trazer para vocês foi algo que o Espírito Santo colocou no meu coração, achei interessante, né? Que ele me fez refletir sobre o ciclo da vida. Bem interessante, né? Diferente. O ciclo da vida é nascer, crescer, reproduzir e morrer. Alguém pode querer acrescentar alguma coisa por esse meio aí, mas meu ciclo só tem isso aqui, viu? E a gente vai passear um pouquinho sobre alguns versículos bíblicos, mas vamos começar, né? Ciclo da vida é a série de mudanças pelas quais os indivíduos passam desde o nascimento até a morte. Então, primeira fase dessa coisa toda é o nascimento. Nascer. Nascer. Nascer é passar a ter vida exterior no mundo. É vir ao mundo. Uma pessoa, ela existe desde quando ela foi concebida. Espiritualmente, a pessoa ela é concebida por Deus antes de nascer, ou seja, né, Deus concebe ela antes de que ela venha a ter existido, e porque Deus é quem chama e convence da necessidade de conversão. Mas ela pode nascer até quando já for adulta, ou seja, esse nascimento espiritual não é a partir do momento que eu nasci enquanto ser humana. Esse nascimento espiritual é a partir do momento em que eu sou convencida, né, pelo Espírito Santo, de que eu preciso ser convertida, né, de que eu preciso passar por esse processo aí eu tenho, eu passo a viver, passo a ter esse nascimento. Provavelmente tem um corte aí no meio dessa coisa toda, manhã que entrou aqui, tipo, do nada, entendeu? Então, enfim, isso é nascer. Aí a gente vai ler João, aqui vocês vão anotando aí as passagens. João 3, do 3 ao 7. Não apareceu na tela aí, não? Não vai aparecer mesmo, não. João 3, do 3 ao 7. Diz assim, olha, Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Minha bateria tá acabando. Até o 7. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Então aqui a gente vê Cristo explicando para Nicodemos que tem que ter um novo nascimento. E aqui, claro, obviamente se referindo ao nascimento espiritual, né? Porque esse é o nosso foco. E aí a gente vai fazer a leitura também em 1 Pedro 2, 1 e 2. 1 Pedro 2, 1 e 2, que diz assim, deixando, pois, toda malícia e todo engano, fingimentos e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vades crescendo. Então aqui a gente já começa a ver a mudança para uma nova fase, né? É um menino que novamente nasceu espiritualmente, mas que está deixando algumas coisas para poder começar a crescer. E o crescimento, ela é a fase em que nós nos desenvolvemos progressivamente, né? Por etapas. É aumentar, geralmente de modo progressivo. A gente, né, pretende crescer e continuar crescendo. Aí seja em altura, em estatura, em comprimento. Eu, infelizmente, fisicamente não cresci tanto, né? Nem para um lado, nem para o outro. Mas espiritualmente estou caminhando. Eu creio nisso, em nome de Jesus. Então a gente precisa buscar esse crescimento. E aí a gente vai ver 1 Coríntios 13. Vamos lá para Coríntios. 1 Coríntios 13, 11. Que diz assim, 1 Coríntios 13, 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Então, porque quando a gente vai mudando de fase, obviamente a gente vai deixando as coisas que eram daquela fase, né? Então, se a gente está num processo de crescimento, a gente deixa as coisas que a gente fazia quando era menino. Então, tanto Paulo como o autor de Hebreus, né, que a gente não sabe se é o mesmo, pode ser outro,
Vão dizer às igrejas que elas precisam crescer, precisam deixar as coisas de meninos, ou seja, precisam deixar as coisas que faziam outrora para manifestar, digamos assim, essa evolução, esse crescimento. E aí a gente vai ver Efésios 4, 11 e 14, vou dar uma pausa para chegar. 11 a 14, né? Que fala assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Então, ele fala aqui, né, há um status de varão perfeito, que é o status de uma pessoa amadurecida. E aí a gente vai ver também Hebreus. Vocês querem que eu dê pausa de novo? Eu tô falando como se vocês tivessem como me responder. Hebreus 5, do 12 ao 14, que diz assim: porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Ou seja, esses primeiros rudimentos que ele fala aqui são as primeiras lições. Os hebreus corriam perigo de abandonarem a fé. Aqui que Paulo está chamando. Paulo é hebreu, eu estou no livro de Hebreus. Que ele está chamando a atenção, porque eles estavam tão meio assim que eles estavam correndo o risco de deixar a fé por serem considerados ainda as pessoas que, ao invés de estarem crescendo, estavam retrocedendo, não estavam avançando, não estavam conseguindo chegar à estatura de varão perfeito, né? Que é o que a gente leu na passagem anterior, que é a estatura de uma pessoa amadurecida. Então, a gente vê ele aqui alertando de que, tipo assim, aquelas pessoas ali naquele momento deveriam estar crescendo e não estavam crescendo. E aí, 1 Coríntios 3, do 1 ao 3, ele fala, né? E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podieis, sei lá, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens. Então, esses carnais aqui, né, são pessoas do mundo e tudo mais. Então, aqui a gente precisa tomar cuidado, porque dentro dessa fase de crescimento, a gente tem as pessoas que crescem e a gente tem as pessoas que deveriam estar crescendo e não estão crescendo, né? Que são essas pessoas que não chegaram à estatura de varão perfeito, à estatura de pessoas maduras, né? Que estão presas nos primeiros rudimentos ainda, nas primeiras lições, porque tem que ficar lá, porque senão, se não ensinar lá, como lá em Hebreus, não ensinar as primeiras lições, elas abandonam a fé. Aí tem que ficar lá naquele ensinamento o tempo todo, que é para as pessoas tentarem, em algum momento, se fixar. E aqui, como ele está falando em 1 Coríntios, né? As pessoas não são espirituais, são carnais, porque elas estão vivendo conforme o mundo. E aí ele é obrigado a alimentar elas com leite ainda, porque elas não estão crescendo. Então, esse ponto, esse momento que eu estou falando aqui com vocês, é para ressaltar as pessoas que deveriam estar crescendo, mas que não estão. Né? É para quem está fora do tempo de desenvolvimento. Então, tem pessoas que estão nessa fase que deveria ser de crescimento, mas que infelizmente elas não estão crescendo. E aí, tem uma ressalva aqui que diz assim: a evidência do crescimento é maturidade e experiência. Isso diferencia a pessoa que cresce do menino. Então, a pessoa que ela está crescendo, ela tem maturidade. Ela tem experiência, ela tem vivência, e isso vai fazer toda a diferença na postura, na forma como ela vai lidar.
Para quem está no tempo certo de desenvolvimento, né, para quem está nesse tempo realmente de crescimento, porque tem gente que está há trocentos séculos dentro da igreja e que isso não significa que ela está crescendo, que infelizmente ela às vezes não está na fase de crescimento. Às vezes ela está na fase lá, ainda presa, não é nem no nascimento, porque ela já nasceu, mas ela está na fase de menino ainda, entendeu? De alguém que está fora do tempo. Mas para quem está dentro do tempo certinho, que graças a Deus está na fase de crescimento, está se desenvolvendo, crescer ele é constante. A pessoa nunca para de crescer. O tempo todo a gente vai estar crescendo, a gente vai estar amadurecendo espiritualmente. E aí quando a gente sai dessa fase de crescimento, a gente tem que ir para que fase? Para de reprodução, para reproduzir. Reproduzir é produzir de novo. Traduzir com fidelidade, relatar com riqueza de detalhes. É uma cópia, meu Deus do céu, você vai criar uma cópia, entendeu? E aí você vai espalhar suas cópias pelo mundo. Isso é reproduzir, é produzir novamente. Aí a gente tem aquela frasezinha, né? Ovelha gera ovelha. Aí a gente vai ler Marcos 16:15, que todo mundo acredita que sabe o que é que está escrito em Marcos 16:15, né? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, como todo mundo sabe o que está escrito em Marcos 16:15, vamos para João 15:8. Oxe, pai, João é para cá. João 15:8. João 15:8 fala o seguinte: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. E além de João 15:8, a gente tem Isaías 52:7. A gente vai lá para frente, para o Velho Testamento. Isaías 52:7, que diz o seguinte: quão suaves são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Gente, não repare esses errinhos meus não, viu? Porque é assim mesmo, acontece ao vivo. Então, a reprodução é algo que todos nós cristãos temos como regra. Ide, reproduzir, dar frutos, né? Pés que anunciam as boas novas. Então, essa é a fase de reprodução. E aí a gente vem para a última fase, né? Que é a que geralmente, humanamente se falando, a grande maioria tenta evitar, que é morrer. Morrer é perder a vida, é expirar. Eu falo isso, né? Não é querendo dizer que, tipo assim, a gente tem medo da morte, não. É porque o ser humano, na verdade, não foi criado para morrer. Deus não criou o ser humano para morrer. O pecado é que fez a gente morrer. Por isso que, querendo ou não, a gente ainda tem uma dificuldade em lidar com a morte. Mas morrer é perder a vida, é expirar. Espiritualmente, para quem viveu esse ciclo aqui que a gente acabou de tratar, de nascer, crescer, se reproduzir espiritualmente, tudo no seu devido momento certinho, morrer é ganhar uma nova vida. Ai, meu Deus, que coisa linda, glória a Deus e aleluia. A vida eterna. E aí a gente vai ler 1 João 2:25. 1 João 2:25, que está escrito o seguinte: e esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Aí a gente vai ler 1 Tessalonicenses 4:14. 1 Tessalonicenses 4:14, está escrito: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. E João 3:16, todo mundo sabe o que é que está escrito, né? Porque Deus amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. E aí, Romanos 6:23, sacramenta isso dizendo: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, depois de passar por todo esse ciclo, o cristão, ele, ao morrer, ele vai ganhar uma nova vida. Ai, meu Deus do céu, glória a Deus e aleluia. Então, que Deus abençoe vocês.